primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender, assim, a fisiologia humana, de uma maneira, assim, mais básica. A gente tem que realmente pensar no basicão, que é, nós somos, se a gente for pensar em termos ancestrais, tá? Assim, lá da nossa evolução, nós viemos de caçadores e coletores, né? Então, a gente tem um histórico aí biológico, vamos pensar em termos genéticos, que a gente ficava grande parte do dia se movimentando e enfim, né, caçando ao ar livre, e grande parte da noite em ambientes fechados em caverna, vamos dizer, né, um ambiente realmente mais escuro, mais fechado. E hoje em dia, assim, na verdade, a nossa evolução tecnológica, né, vamos considerar que é uma evolução, a nossa biologia não acompanhou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa voltar mais ou menos ao que a nossa avó fazia, mas não no sentido ruim, no sentido de pensar que a gente tem que se mexer mais, e não só considerando que é treino, porque a gente fala em movimento, já pensa em academia, né? Não, eu estou falando de se movimentar mesmo, porque às vezes a pessoa faz um treino na academia e na semana, 2, 3 na semana, super intenso, maravilhoso, mas ela ficou o resto do tempo, o resto da semana sentada. Então, coisas bem básicas mesmo. E aí, uma das outras coisas muito básicas que eu acho é essa questão do estresse, tá? Que é uma das coisas que está povoando aí nossa mente, nossa vida, e está travando também nossos avanços na saúde, né? E está fazendo a gente chegar nesses platôs, que é o estresse crônico, né? E muitas vezes isso não faz nem a gente ficar no platô, faz a gente decair, realmente a nossa saúde decair. E o estresse crônico, eu acho que isso tem que ser mais falado mesmo, porque não é aquela coisa assim, é, vou fazer um treino, por exemplo, que é um estresse agudo, é uma coisa que eu preciso fazer naquele momento e vou causar um estresse no meu corpo, né, um pequeno trauma, mas depois eu vou me recuperar. Não, agora a gente está o tempo inteiro em estresse. Isso é uma constante liberação ali de cortisol, que é um hormônio do estresse, é uma ativação constante, que a gente não, na nossa biologia não está acostumada, não deveria estar acostumada com isso, a gente ainda não evoluiu a esse ponto, e aí a gente começa a ter problema de saúde mesmo. Então, a primeira coisa que acontece é, além de a ansiedade aumentar, de um jeito que pode virar patológico, mas começa dando sinais, a gente não dorme. Então, eu poderia ficar falando horas, mas assim, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, a gente não se dá conta na vida tecnológica de hoje, que é o estresse crônico, consequentemente, ansiedade, que pode virar patológica, né, pode se tornar uma coisa que eu tenho que usar medicamento, e falta de sono, privação de sono, que é assim, até romantizado, né? Eu virei à noite trabalhando, ou então, eu tô sempre com sono durante o dia, a sonolência diurna é uma coisa que as pessoas costumam romantizar, né? Elas não param para pensar o perigo disso. Então, para começar esse papo, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e entender como que isso funciona no nosso corpo.